E isso aconteceu há 4 anos, quando eu era uma estudante universitária de 18 anos. De onde venho, maio é o mês das provas finais, e eu mais uma vez passei uma noite até tarde na biblioteca do campus, até o horário de fechamento, que em maio é às 23 horas, ao invés de 22 horas, já que todos ficam acordados estudando. Tive que chamar um Uber para ir para meu apartamento fora do campus, pois eu tinha chegado com uma amiga que saiu horas antes de mim, e eu não estava com o meu carro. Eu estava no estacionamento da biblioteca às 23 horas e 15 quando o Uber chegou. Era um ótimo Toyota Camry e o motorista se chamava Ada. Ele me cumprimentou normalmente, e eu me sentei no banco de trás, diagonalmente oposta a ele. Ele parecia estar na casa dos 40 anos, e nos primeiros 5 minutos da viagem, não trocamos nenhuma palavra. Mas então ele começou a me fazer perguntas. A primeira pergunta foi se eu era estudante, o que parecia uma pergunta meio sem sentido, já que ele me pegou em uma biblioteca universitária. Em seguida, ele perguntou como estavam minhas aulas e qual era a minha idade. Eu não gostei dessa pergunta, então menti e disse que tinha 23 anos em vez de 18. Nesse ponto, notei que ele constantemente olhava para mim através do espelho retrovisor enquanto falava, e quando terminava de falar, tinha um sorriso estranho e assustador no rosto. Suas perguntas estavam ficando pessoais demais para alguém cuja única relação comigo deveria ser como meu motorista por 10 a 15 minutos. Ele perguntou sobre minha vida amorosa na faculdade. Apesar de querer ignorar completamente sua pergunta, acabei dizendo que não estava mal, deveria ter mentido e dito que tinha um namorado, mas por alguma razão, não pensei em dizer isso. Ele passou das perguntas para fazer comentários, dizendo que costumava ser um grande traidor na faculdade e perguntou se eu já havia traído. Eu nervosamente disse que sim, 1 ou 2 vezes. Em seguida, ele tornou ainda mais estranho e, sem surpresa, perguntou se eu já tinha traído um namorado. Eu disse que não, e nesse ponto estávamos parados em um semáforo. Tentei evitar olhar pelo espelho retrovisor, mas estava curiosa e dei uma espiada. Ele estava me olhando e fez um comentário de que eu era muito bonita. Eu sabia que isso acabaria acontecendo, mas mesmo assim foi extremamente assustador. Eu não reconheci o local em que estávamos, mas logo percebi que ele havia virado à esquerda em vez de à direita em um dos cruzamentos. Então, eu falei e disse que ele estava indo na direção errada, mas ele disse que sabia e que só precisava parar em sua casa rapidamente para pegar algo. Pedi para ele me deixar primeiro, mas ele insistiu que sua casa estava a apenas 1 minuto dali. E aparentemente estava. Ele parou em frente à casa e disse: "Chegamos." Em seguida, ele se virou para mim e perguntou se eu queria entrar, dizendo que tinha álcool e comida, caso eu quisesse relaxar após estudar. Eu nem sabia o que dizer. Só queria sair do carro e fugir, mas estava com medo. Pedi, por favor, para que ele apenas me levasse para casa. Ele riu e disse que voltaria logo. Ele entrou em sua casa e foi quando eu saí correndo do carro. Não, eu não pensei que ele tinha planos de me matar, mas algo estava errado com ele e com a situação, e eu só queria sair dali. Pouco depois, senti meu celular vibrar, era uma mensagem de Ada, o motorista, dizendo: "Você sabe que eu tenho o seu endereço, gostosa." Isso me fez correr ainda mais rápido. Eu cancelei a corrida para que ele não pudesse mais entrar em contato comigo. Em alguns minutos, cheguei de volta ao meu apartamento correndo com minha mochila nas costas, o que foi difícil, mas graças a Deus eu fazia exercícios cardiovasculares. Meu apartamento era o lado esquerdo de um duplex, mas o Ada não estava estacionado na frente da minha casa quando cheguei, então eu esperava que ele simplesmente não viesse. Preenchi um formulário no site da Uber intitulado "Relatar um incidente grave" e forneci todos os detalhes da viagem, incluindo uma captura de tela da mensagem ameaçadora dele, onde ele dizia que tinha o meu endereço. A Uber entrou em contato comigo no dia seguinte, informando que o motorista foi removido da plataforma e que, se houvesse qualquer contato adicional, eu deveria contatar as autoridades. Bem, na noite seguinte, minha colega de quarto não estava em casa, pois estava passando a noite com o cara com quem ela estava saindo. Foi quando ouvi uma batida na porta da frente, seguida pelo toque da campainha. Era umas 8 ou 9 da noite, então era tarde para vendedores ou algo assim. Eu perguntei através da porta: "Quem é?" E a voz masculina do outro lado disse: "E eu encontrei algo que é seu." Perguntei: "Quem é você e o que encontrou?" Mas a resposta dele foi apenas: "Abra a porta, eu vou te mostrar."
A voz era familiar e, olhando pela janela ao lado da porta, vi Adam, o motorista do Uber, escondido ao lado da porta como se estivesse pressionado contra a parede, segurando alguma coisa que eu não conseguia ver. Corri para o meu celular para ligar para o 190, poupando todos os detalhes, implorei para que a polícia fosse até o meu apartamento imediatamente. Mas quando a polícia chegou em frente ao duplex, as batidas já haviam parado há muito tempo e ele havia ido embora, pelo menos da frente da casa. Mas imagino que ele tenha visto os carros da polícia na frente da casa, porque ele nunca mais voltou depois disso. Houve todo um acompanhamento com o relatório da Uber e a polícia, mas como não havia prova de que era o Adam na porta da frente, eu nem pude apresentar queixa. De qualquer forma, o semestre acabou, o contrato de aluguel terminou e eu voltei para casa durante o verão. Eu não deixei nenhum rastro para aquele cara Adam me encontrar novamente, pelo menos eu acho que não. Foi uma noite tempestuosa, a primeira tempestade do ano. Isso foi depois que meu turno noturno terminou às 4 da manhã, e tive que chamar um transporte para a estação de trem, pois na época não tinha meu carro. Esperei do lado de fora do bar onde trabalhava, embaixo da cobertura da frente para evitar me molhar. O carro chegou e parou na frente do bar, eu tive que verificar o aplicativo para garantir que era o carro correto, e era um Honda Civic cinza. Entrei e cumprimentei o motorista, cujo nome era Saal. Tentei sentar no banco da frente, mas ele me pediu para sentar no banco de trás. Foi apenas a segunda vez que eu tentei sentar na frente, antes de perceber que era costume sentar no banco de trás. Do bar até a estação de trem eram cerca de 10 minutos. A razão pela qual eu estava pegando o trem em vez de simplesmente usar o Uber para ir até minha casa era porque eu economizaria cerca de R$40. O motorista estava dirigindo muito devagar, mas isso não era estranho, dado o tempo chuvoso. Eu esperava que qualquer pessoa dirigisse com cautela em uma tempestade como aquela. O motorista não pegou a estrada principal, ele nos levou por ruas secundárias. No entanto, eu não estava preocupado em perder o trem, pois tinha bastante tempo. Só fiquei preocupado quando o motorista murmurou algo e parou o carro no acostamento da estrada. Olhei para cima do meu celular para ver o motivo, e vi um homem na chuva acenando com as mãos no ar. Quase perguntei se ele estava parando para dar carona a ele, mas apenas observei. Sim, o homem na rua entrou no banco de trás do carro, ao meu lado. Ele estava completamente encharcado e manteve o capuz preto na cabeça dentro do carro. Eu me afastei o máximo possível para a esquerda, esperando que o homem e o motorista trocassem alguma palavra, mas eles não o fizeram. Será que eles se conheciam? Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Durante a viagem, senti no canto dos meus olhos a sensação de que o homem ao meu lado estava olhando para mim. Talvez ele estivesse olhando pela minha janela, então dei uma rápida olhada para ele, mas estava errado. Ele estava me encarando. À medida que a viagem continuava, comecei a prestar mais atenção na rota que estávamos seguindo. Não era o caminho certo para a estação de trem. Tentei dar uma olhada rápida na tela do celular do motorista para ver se ele estava seguindo uma rota errada, mas parecia que ele estava com o telefone no colo, diferente da maioria dos motoristas do Uber que tem o telefone preso no painel. Eu educadamente disse que achava que estávamos indo na direção errada. Ele respondeu com algo em um tom tão baixo e com um sotaque tão forte que tive dificuldade em entender. Pela terceira vez que pedi para ele repetir, finalmente falei de novo e disse que estávamos indo na direção errada. Confirmei isso olhando no mapa do meu celular. O motorista não me deu nenhuma resposta. Senti que o cara ao meu lado estava se aproximando a cada minuto e ele também não parava de me encarar. Eventualmente, pedi ao motorista para parar e cancelar a corrida. Nenhuma resposta. O motorista estava passando por sinais de pare, e não havia semáforos em lugar algum naquelas ruas secundárias, então eu não tinha uma boa oportunidade de escapar. Mas eu sabia que estava prestes a ser vítima de algo. Aquilo era uma espécie de armadilha, então decidi que iria pular do carro assim que tivesse uma chance. Esperei até estarmos em uma rua com árvores de um lado, perfeito para eu escapar. O carro estava a uns 20 a 30 km por hora, abri a porta do carro e pulei para fora. Os dois homens gritaram coisas em uma língua diferente, eu acho que era russo, tentando se comunicar entre eles. O impacto com o chão foi obviamente doloroso, mas a camada de água na rua talvez tenha amortecido um pouco a queda. O carro parou completamente e vi o homem que estava ao meu lado sair também.
Tive que me levantar rápido e correr para o meio das árvores. Ouvi ele correndo atrás de mim por um tempo, mas não tinha chance de me encontrar. Ouvi ele gritar alguma coisa de volta para o carro, parecia russo, e então ele voltou para o carro e eles foram embora. Imediatamente chamei um Uber e dessa vez fui levado com segurança até a estação de trem. No dia seguinte, fui até a delegacia de polícia e relatei todo o incidente. Mas foi aí que veio a bomba, em um Honda Civic cinza havia sido relatado como roubado exatamente na noite anterior. Eu forneci todos os detalhes que pude lembrar, e eventualmente fui liberado. Saí daquela delegacia de polícia refletindo sobre minha vida e sobre quão por pouco eu escapei com a minha vida.